Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Pessoal, a coisa ficou mais feia ainda, porque Lula disse que não pede desculpa ao ministro de Israel. Não pede. Para piorar, a Grace, que é uma das líderes do PT, ainda xingou o ministro de Israel. Então a coisa está num pé de guerra feio. Isso pro Brasil não é bom, hein? Isso pro Brasil não é bom. Veja o que foi falado no jornal. A presidência da República, Celso Amorim, disse que Lula não vai pedir desculpas por criticar as ações de Israel. Essa apuração é da Raquel Landim, ela já ficou sabendo disso, repassou aqui pra gente, eu quero ouvir, lógico. O governo vem falando de outras formas isso desde o início do conflito, desde o início da guerra que começou após ataques de integrantes do Hamas no dia 7 de outubro à população de Israel. Desde então, há uma contraofensiva do governo israelense com relação ao território palestino, com relação às pessoas que estão em Gaza, mirando, obviamente, os integrantes do Hamas, em uma resposta aos ataques bárbaros que aconteceram no dia 7 de outubro, mas que tem consequências também para as pessoas civis, não só também, como na grande parte para crianças e mulheres, como vem sendo mostrado ao longo dos últimos meses. O governo logo de cara rechaçou, o presidente Lula é muito criticado por conta da posição que tem com relação ao conflito Israel-Palestina ao longo das últimas décadas. O presidente sempre defendeu a existência do território palestino, a existência de uma nação, de duas nações que se respeitem e que vivam em paz. O que ainda não acontece há mais de 70 anos, essa é uma demanda que nunca foi completamente atendida, e o presidente Lula, ao longo dos últimos meses, vem dando declarações e que vinham sendo, até então, bem recebidas pela comunidade internacional. Ainda não houve uma reação ainda muito grande com relação à fala do presidente por outros países que não Israel até este momento, mas o presidente sempre rechaçou os ataques que considerou um ataque terrorista feito pelo Hamas no dia 7 de outubro de 2023 e criticou e vem criticando de maneira muito enfática a resposta de Israel. Diz que é uma resposta desproporcional porque não mira o alvo que deveria mirar, que são os integrantes do Hamas que efetivaram aqueles ataques bárbaros que aconteceram no dia 7 de outubro. Desta vez o presidente fez uma comparação com o Holocausto, um tema caríssimo, como de fato é para a comunidade não só israelense como judaica, por conta do que viveram seus familiares naquele período da Segunda Guerra Mundial. Ao fazer essa comparação, o presidente Lula perdeu o apoio de quem também, como ele, critica a resposta de Israel aos ataques do Hamas no dia 7 de outubro de 2023. Então, com isso, ao fazer essa comparação, o presidente perdeu essa base de apoio que ele tinha de quem era crítico, é crítico da forma com a qual Israel lida, porque isso atinge todos os judeus que têm, com razão, essa defesa de aversão ao que foi o Holocausto naquele período. A resposta do governo agora é muito dura porque mantém a posição que o presidente Lula tem tem adotado como bandeira ao longo desse primeiro ano de mandato, esse começo de segundo ano de mandato, de ser uma voz na comunidade internacional contra abusos, mas o presidente também é alvo de críticas por alguns outros abusos, principalmente aqui na América do Sul, não terem a mesma veemência por parte do governo dele. O maior questionamento desde o início do conflito, o conflito por si só já haveria de causar muita discussão, você tem o direito a defender-se, ponto. Mas aí qual é o direito? Qual que é o limite? Mataram tantas pessoas, então nas regras, é estranho falar que uma guerra tem a regra, mas tem regras. E qual seria a regra? O que diz? Você pode se defender matando quantas outras pessoas, incluindo inocentes, crianças, idosos, acamados, e no meio disso tudo, Larissa Rodrigues, lógico, o Itamaraty, no meio desse conflito, arquitetando como posicionar-se, como lidar daqui para frente. O assessor especial da presidência da República, então, para assuntos internacionais, o Celso Amorim, dizendo: o presidente não vai pedir desculpa. E o Itamaraty fica como aí no meio do caminho?
O Itamaraty, né, Elisa, que é o responsável, inclusive, de fato, por fazer essa articulação, né, com os demais países. A gente vê o Amorim falando agora, mas enquanto aquele lado a lado com Lula. Do Itamaraty, a gente tem, por exemplo, muitos de carreira e que sabem o peso que uma relação internacional construída por tantos anos tem no país. E a partir desse comentário, quanto pode prejudicar essa relação. Conversei agora pela manhã com algumas fontes ali do Itamaraty que ainda seguem em silêncio. O porquê? É uma estratégia mesmo, esperar um pouco as coisas darem uma baixada, a poeira dar uma baixada, para ver qual será o próximo passo. O que há de entendimento ali com quem eu conversei, pessoas próximas ao ministro, inclusive, é de que agora fica uma outra imagem diante do mundo dessa fala de Lula, que vai para além se complicou ou não a situação com Israel, vai para a imagem do mundo como um todo, porque Lula lá no início, o Theo lembrou isso pra gente, tentou se colocar como um líder mundial pregando o fim do combate, né, o fim da guerra. A partir desta fala, não vai ser visto, de acordo com essas pessoas com quem eu conversei, como essa pessoa capaz de intermediar o conflito. E qual será essa visão agora de Lula, então? Uma pessoa pró-Palestina somente, contrário a Israel? O Itamaraty também não quer essa imagem.